O sinal da cruz talvez seja um dos gestos mais facilmente reconhecíveis da Igreja Ortodoxa. Através dele, o cristão professa sua fé, de modo bastante simples, mas profundamente rico em simbolismo. Segundo São Basílio Magno, santo bispo que viveu na Capadócia durante o século IV, em seu tratado sobre o Espírito Santo, o sinal da cruz seria, juntamente com o costume de se orar voltado para o Oriente, a invocação do Espírito Santo durante a liturgia para santificar e consagrar o pão e o vinho, e a glorificação da Santíssima Trindade durante as doxologias, uma das várias tradições que foram transmitidas diretamente pelos apóstolos de maneira oral. O sinal, tal qual praticado no século IV, contudo, não era realizado da mesma forma que o é hoje em dia. Com o amadurecimento das formulações teológicas da Igreja no decorrer dos séculos, o sinal da cruz pôde conjuntamente desenvolver-se e ampliar-se. Nesse vídeo, iremos demonstrar como fazer tão venerável sinal e elucidar sua simbologia, sempre referenciando a Sagrada Escritura, os escritos dos Santos Padres, a liturgia e as decisões dos concílios. Primeiramente, o fiel deve recolher os dedos anelar e mínimo. A união destes dedos representa a cristologia estabelecida e dogmatizada no Concílio de Calcedônia, o quarto concílio universal da Igreja, que nos ensina: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas por causa da sua união, mas pelo contrário, salvaguardando a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa só pessoa e numa só hipóstase, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um único e o mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo e o Senhor Jesus Cristo, como anteriormente nos ensinaram a respeito dele os profetas e também o mesmo Jesus Cristo, e como nos transmitiu o símbolo dos padres. Em outras palavras, a junção destes dedos representa a encarnação de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, através da união inefável das naturezas humana e divina no seio da Santíssima Virgem Maria. Em seguida, deve-se unir os dedos polegar, indicador e médio, representando o que a Divina Liturgia de São João Crisóstomo descreve de forma breve e precisa, poucos segundos antes da recitação do Credo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Em suma, ao fazermos o sinal da cruz, logo que ajeitamos nossos dedos, damos testemunha de duas doutrinas essenciais do cristianismo, a da Santíssima Trindade e a da encarnação do Verbo de Deus. A realização do sinal ainda não acaba aqui. Ordenar os dedos é a primeira parte. Com os dedos polegar, indicador e médio unidos, o fiel deve tocar a fronte, a barriga, o ombro direito e o ombro esquerdo. Deve-se fazer isso enquanto se diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invocamos o nome de Deus Pai ao tocarmos a fronte, pois o Pai é a cabeça, o monarca da Trindade, pois nele está o único princípio ou causa do Filho e do Espírito Santo. Como nos ensina São Gregório de Nazianzo, também chamado de O Teólogo, em sua oração número 34, mas tudo do que o Pai possui pertence igualmente ao Filho, exceto a causalidade, e tudo que é do Filho pertence ao Espírito, exceto a filiação. Toca-se o abdômen ao invocar o nome de Deus Filho, pois ele foi gerado do Pai antes de todos os séculos, e em sua encarnação dignou-se habitar o ventre imaculado da Virgem. Invocamos o Espírito Santo ao encostar primeiramente no ombro direito, pois o Paráclito falou, como nos lembra a profissão de fé, primeiramente pelos profetas do povo judeu, o povo que no Antigo Testamento era sustentado pela mão direita de Deus, como nos é contado no 12º capítulo do livro do profeta Isaías. Depois, tocamos o ombro esquerdo para dar testemunho da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, que através da sua encarnação concedeu à totalidade do gênero humano a possibilidade da salvação, incluindo os que não eram judeus, os gentios que estavam à mão esquerda de Deus, relembrando o que São Paulo nos diz em sua carta aos Gálatas: não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O sinal da cruz também pode ser feito sobre objetos, ou, como é mais comum, em alimentos caso não haja um sacerdote por perto para abençoá-los,
sendo o chefe de família ou a pessoa de maior posição hierárquica num recinto que geralmente o realiza. Diferentemente do sinal feito sobre si mesmo, este é traçado frontalmente de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa prática, apesar de sua simplicidade, já rendeu muitos bons frutos no decorrer da história da Igreja, como vemos, por exemplo, na vida de São Bento escrita por São Gregório Magno, que descreve o momento em que um grupo de monges tenta assassinar o santo patriarca do monaquismo ocidental com uma bebida envenenada. Quando foi apresentado ao abade, ao sentar-se à mesa, a taça de cristal que continha a bebida envenenada para que, segundo o costume dos mosteiros, a abençoasse, Bento, levantando a mão, fez o sinal da cruz. Com ele, se quebrou o vaso que ainda estava a certa distância, e de tal modo se rompeu aquele vaso de morte que mais parecia que, em lugar da cruz, fora uma pedra que o atingira. Compreendeu logo, o homem de Deus, que continha uma bebida de morte, o vaso que não podia suportar o sinal da vida. Como podemos ver, até mesmo o mais simples sinal da cruz, traçado sobre uma bebida, pode ser instrumento poderosíssimo para a ação da graça de Deus. O sinal da cruz trata-se, como vimos nesse breve vídeo, de uma das tradições mais antigas do cristianismo, sendo mantido até os dias de hoje na Santa Igreja Ortodoxa. Sua realização mobiliza uma série de elementos simbólicos que perpassam a teologia trinitária e cristologia, assim como foi utilizado por vários santos para espantar ataques demoníacos ou proteger-se de circunstâncias perigosas. Você já conhecia a riqueza por trás desse sinal? Conte para nós nos comentários, bem como deixe sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Muito obrigado por sua audiência. Até uma próxima.